Bom, vamos começar então as sugestões de atividades para o período de Covid, mais uma de 4 semanas, dessa vez ensino fundamental, o final do primeiro ciclo, que vai até o 5º ano. Hoje a gente vai trabalhar 4º e 5º anos. Justificativa, as atividades sugeridas foram elaboradas para auxiliar o trabalho dos pais e tutores, junto aos estudantes da educação especial, oferecendo jogos, brincadeiras e alguns posicionamentos e algumas posturas que os familiares devem ter para utilizar os jogos de linguagem materna, linguagem matemática e os jogos de atenção e concentração do início do período. Os conteúdos dizem respeito à elaboração de regras, socialização e reflexão quanto às estratégias utilizadas, contagem, registro, escrita de numerais, cálculos, interpretação de conceitos matemáticos, de língua escrita, utilização de recursos, suporte de desenho, colagem, etc. As estratégias utilizadas são os jogos, as atividades de registros. O trabalho deve ser desenvolvido pelas famílias em casa, nos horários e datas estabelecidos pela família. A família já tem uma biologia de desenvolvimento do próprio dia. Então, ela vai encaixar em horários estabelecidos, em datas e horários, né? Por exemplo, toda quarta-feira, 14h. O mais importante não é a quantidade de vezes que a família vai trabalhar essa criança. O mais importante é a rotina que vai ser estabelecida de trabalho. Os materiais utilizados para o desenvolvimento das atividades, eles devem ser confeccionados na hora do jogo, pela própria criança e pelos familiares. A única coisa que vocês vão notar é que com o decorrer das preparações dos jogos, vão se acumulando cartinhas, vão se acumulando imagens de letras, de números. Essas imagens, elas podem e devem ser guardadas para novos jogos. Só que todo o material deve ser produzido pela criança na situação de atendimento. Bom, 15 minutos antes de começar a atividade. O ideal é que se pratique jogo de coordenação visomotora, atenção, concentração e estratégia. Isso é basicamente o que é praticado em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Por quê? Porque esses jogos, eles meio que preparam a criança para as atividades que ela vai executar durante o dia. Todos eles são apoios pedagógicos. O que isso significa? Isso significa que eles vão ajudar a criança nas atividades efetivas da escola, porque eles vão instrumentalizar as crianças com estratégias e hipóteses, para que quando elas forem utilizar o material do ano série dela, elas vão estar com mais algumas habilidades adquiridas. Então, são jogos pensados e jogos preparados para a utilização numa situação de desenvolvimento de habilidades. E o contexto de utilização das próprias atividades escolares que chegam todos os dias para as crianças. Na primeira semana, Batalha dos Dedos, que é um jogo que eles adoram. Na segunda, Jogo da Velha. Na quarta, Batalha dos Números. E na quarta, resta um. Vamos lá. Em relação aos 30 minutos de jogo, no primeiro dia, 10 minutos de jogo de estratégia. No caso, o primeiro dia vai ser Batalha dos Dedos. Então, como vai acontecer isso? Na primeira semana, vai ser jogado a Batalha dos Dedos e depois o jogo de estratégia combinatória que vai ser sugerido aqui. E no segundo dia, um jogo de escuta e iniciando sempre com a Batalha dos Dedos. Isso aqui é um plano de trabalho. Esses jogos aqui, eles estão fixos, mas esses daqui, vocês podem ver que não estão. Jogos de estratégia combinatória existem vários. Então, isso aqui é só um modelo. Para desenvolver daqui para frente, é só a família procurar outros jogos de estratégia combinatória, outros jogos de escuta, outros jogos de contagem, outros jogos de rima, outros jogos de escrita numérica, outros jogos de concentração, de construção de palavras, outros jogos de estratégia de cálculo mental, outros jogos de montagem e desmontagem de história, que é o da linearidade de pensamento, que é extremamente importante para as crianças da neurodiversidade, que se desorganizam com uma facilidade incrível.
jogos são muito importantes.